Tudo bem, moçada? Estamos de volta. O tema hoje é regência. Nós vamos fazer aqui uma revisão muito prática e o foco é a banca Sesgran-Rio. Você que vai prestar prova da Transpetro, a banca Sesgran-Rio traz ali uma forte tradição em trabalhar com os aspectos relacionados à regência. Além disso, a regência é a base para outras lições, como a crase. Então, imprescindível. Nós vamos trabalhar aqui de forma prática e, portanto, nós não vamos discriminar detalhadamente todas as regências possíveis de todos os verbos que nós vamos trabalhar. Mas aqui há dois caminhos obrigatórios: o conhecimento básico da teoria e o reconhecimento de alguns verbos do português que, entre o falar de cada dia e aquilo que a norma prescreve, há uma distância, como o verbo assistir com o sentido de ver. Então você que vai para uma prova, a teoria tem que estar rolando aí, né? Transitoriedade verbal, tal, e reconhecer esses 10, 15 verbos que têm muita recorrência nas provas, tá bem? Então nós vamos trabalhar resolvendo questões e, com base nas questões, faremos as reflexões teóricas necessárias, tá? O que não pode faltar de jeito nenhum é esse reconhecimento de que estamos estudando uma oração. A oração é composta de sujeito e predicado, e ali no predicado um dos verbos aparecerá: verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo. É claro que os verbos transitivos são aqueles que nos interessam de perto, sendo que se dividem em VTD, VTI, VTDI. Por quê? Porque a transitoriedade verbal até o objeto, até o complemento verbal, pode ser feita por meio de uma preposição ou não. Pode haver a intermediação de uma preposição ou não. Aí que se distingue o VTD do VTI, né? Há regências em que os dois estarão juntos, né? VTDI. Então haverá o objeto direto e o objeto indireto. Notem que a preposição é um elemento referencial para regular um ou outro. Tá legal? Quando você mexer com regência, não é só, né, a teoria. Claro que é também. Não é só o verbo com alta recorrência em prova, como o verbo obedecer, como o verbo visar, como o verbo aspirar, ok? Então nós temos a teoria, temos verbos, mas observem que outros elementos começam a surgir. Dois merecem muito destaque: os pronomes pessoais e os pronomes relativos. Então o uso do o e do lhe, completamente ligado ao uso da transitoriedade. E o pronome relativo, normalmente em questões de prova, para que você analise a exigência ou não de preposição. Aí já são capítulos que trazem a regência, mas se somam, né? São capítulos que já se somam em dificuldades. Regência e pronome relativo, por exemplo. Tá bem? Então notem como a regência... Ah, professor, não caiu regência. De repente estava na questão de crase, estava na questão de pronome lhe, pronome o, estava na questão de pronome relativo. Ok? É muito importante ter a noção de transitoriedade funcionando bem na memória, essa distinção entre VTD e VTI. Legal? Primeira frase. Há uma dezena de metros, olhos curiosos assistiam o intruso montar o caniço. Então, nessa exata hora, você vai falar assim: ah, professor, não pode ser o sentido de ajudar? Quando você já tem ali os olhos curiosos, né? A banca, é lógico, ao trabalhar com esse verbo, você pode imaginar que a banca, hipoteticamente, né? Ah, vai acatar o seu recurso, que o verbo assistir, mas ela dá sinais. E ela dá esses sinais para poder se assegurar também. Você não vai entrar com recurso vencedor. Ah, os olhos ali já encaminham o verbo assistir no sentido de ver, e não o de ajudar, não o de prestar assistência. Ah, sacaram? Então, não lute contra o óbvio, né? Faça o trabalho, faça o seu dever de entender o que a banca está querendo dizer nessa construção. E é isso que nós não vamos fazer hoje, tá? Esse é um conjunto que, caso você precise, coloque aqui nos comentários. Fala, ah, professor, eu queria que você me indicasse uma aula que você trabalhou esses verbos.
não estou legal nesses verbos, então nós vamos lá, eu tenho uma aula, eu fiquei só trabalhando esses verbos, como assistir, aspirar, avisar, obedecer, pagar, verbos que você vai cansar de ver hoje. Ah, professor, não formei isso, então tem uma aula específica para isso. Bem, conforme as dores forem surgindo, vão invocando o professor está aqui para ajudá-los. Né? Então ali eu olho para o verbo assistir e não adianta pensar que, eu nasci no Brasil, falo português. É só por meio do estudo que você aprende que o verbo assistir, com o sentido de ver, o seu espectador de algo, ele é um verbo transitivo indireto. Então, voltando para a teoria, professor, o que é um verbo transitivo indireto? Que exige preposição. Então, quando eu disser VTI, na mesma hora você já fica aguardando eu dizer desse VTI qual preposição sai. Não tem aquela coisa, desse mato não sai coelho? Aqui é o contrário. Desse VTI, qual preposição sai? Então, o verbo assistir com sentido de ver, sendo VTI, ele vai exigir a preposição a. Então, na prova, essa era uma alternativa errada. Na prova, entre 5 alternativas, essa era uma das erradas. Professor, o que seria o correto ali? Olhos curiosos assistiam ao intruso. E aí você já pode começar a manejar consequências. Se em vez de um intruso fosse uma intrusa, teríamos preposição a mais artigo a, teríamos o fenômeno da crase. Tá bem? Então, assistiam ao intruso. Ao intruso. Tá bom? Questão número 2. Opa! Pronome relativo. Isso eu chamo, gente, de área de relevância. Tem um monte de área neutra, área pacífica, um lugar de segurança e tranquilidade. Mas dentro daquilo que é a língua portuguesa, você vai aprendendo a lidar com esses picos de problemas e, portanto, área de relevância. Você tem que parar para analisar. Eu estou fazendo uma prova, tem uma questão que envolva porquê, mal com L, mal com U, né? Cai a conjugação do verbo intervir, o uso do onde e do aonde. Tudo isso está monitorado, eu estou atento a esses problemas. Então, nessa construção, o meio mais seguro que dispomos para viajar é o avião. Notem que nessa construção você tem ali a construção que dispomos. Então, foco naquele trechinho que dispomos, né? A oração de fora, o meio mais seguro é o avião, tá bem? É o avião que dispomos. Professor, qual que é o sujeito? Nós. Nós dispomos. E se nós dispomos de algo, de alguma coisa. Tá bem? Então, o meio mais seguro de que dispomos ou do qual dispomos. Então, na prova, a alternativa erradíssima. Aqui caberia de que ou do qual, porque o verbo dispor é dispor de algo, dispor de alguma coisa. Esse que retoma seguro, então ali está escrito, nós dispomos do seguro. Esse do seguro, na forma de pronome relativo, pode ser de que ou do qual. Ambas as formas perfeitíssimas. O que sozinho está errado. Professor, como que eu arrumo isso? De que ou do qual. Porque se dispomos de algo, dispomos de alguma coisa. Tá bem? Então veja que o primeiro caso que analisamos era o caso envolvendo a regência do verbo assistir. Já no segundo momento, a presença do pronome relativo dentro da regência, porque no fundo, você está ali analisando o verbo dispor e observando a exigência da preposição. Né? Terceira frase. Quando as pessoas passam na calçada, aquela senhora tem o sorriso pronto para lhes cumprimentar. Tá bem? Quando as pessoas passam na calçada, aquela senhora tem o sorriso pronto para o lhes, pim, área de relevância. Vá lá no verbo e verifique a transitoriedade do verbo. Para usar o lhes, o verbo teria que exigir a preposição a. E quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, lhes cumprimentar está errado. Porque o pronome que representa o objeto direto
É o pronome o a, os, as. Então, para cumprimentar, cumprimentar as pessoas, cumprimentar alguém, não há exigência de preposição, o correto ali é para as cumprimentar. Ou, mais elegantemente, para cumprimentá-las. Quando as pessoas passam na calçada, aquela senhora tem o sorriso pronto para cumprimentá-las. Professor, por que não é o lhes, é o las, é o as, né? Porque quem cumprimenta, cumprimenta alguém, esse verbo tem uma transitoriedade direta, não exige preposição. E o lhes não representa o objeto direto. Quem representa o objeto direto? O a, os, as. Né? Então vocês viram, na primeira questão, a questão pura de regência, pode ter uma questão na prova só ali com o verbo assistir bonitão para você analisar o uso. Pode agregar problema trazendo na regência o pronome relativo, como vimos na questão 2, e você viu que de repente numa questão de regência ou de uso de pronome átono, está lá o o e o lhe, para você analisar o verbo e observar qual que é direto, qual que exige a preposição a para adequar o uso do o e do lhe na língua portuguesa. Legal? É fundamental vocês entenderem, então, que essas três primeiras questões procuram ampliar. Professor, quando cai regência, o que cai? É exatamente isso que nós estamos vendo. Eu saquei essas alternativas para simbolizarem certa forma desse tema que é na prova. Tá bem? O pronome pessoal, o pronome relativo e a regência do verbo assistir em si. Além desses três modelos, há um quarto modelo que é legal, que é a questão envolvendo análise sintática. A banca coloca o enunciado e fala assim, ó, acha o verbo igual a esse. E aí entra aquele grupo que eu destaquei no começo, porque aí não é só a questão da transitoriedade, né? Às vezes pode aparecer o conjunto e a habilidade de excluir dentro desse conjunto. Tá legal? Então vejam que nessa questão o correto é para as cumprimentar ou para cumprimentá-las. Então, você vai para a prova, tá aí uma questão. Essa questão vem e nos diz assim: em, atende a ligação e, quando desliga, e daí a frase prossegue, né? Atende a ligação e, quando desliga, e daí segue a frase. Esse atende a ligação, a banca diz. A regência do verbo destacado está de acordo com o que prescreve a norma padrão. A obediência à norma também é observada em. Então, atenção. Essa é uma questão que, caindo na prova, é a banca homenageando quem estudou. Porque ali você tem o verbo preferir, chegar, chamar, visar e o verbo ali com pronome relativo, né? Então percebam, o verbo chamar é um verbo que você vai ter que analisar e na letra E, ali o pronome relativo, né? No mundo que, ok? Mas vamos à letra A. A letra A é aquela que você não pode bobear. É o verbo preferir. E o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Todos nós brasileiros, incluo o professor de português, aqui em casa, na rua, entre amigos, né, fora da sala de aula, eu digo como todo mundo, prefiro mais isso do que aquilo. Mas a norma culta quer que você use como? Preferir algo a outra coisa. Preferir algo a outra coisa. Então a letra A está errada. O rapaz preferiu o novo programa oferecido ao antigo. Essa seria a forma correta. E não mais um novo programa do que. Né? Então, o verbo preferir é preferir algo, um novo programa, ao antigo. Preferir algo a outra coisa. Saiu mais e saiu do que não devem aí aparecer na construção. Professor, eu não conheço esses verbinhos, então peça material, peça aula. Isso aí tem que entrar numa prova dominando 100%. Na letra B, vamos lá, letra B. O que nós temos na letra B? O verbo chegar. Então, é aquilo que eu posso levar pronto para a prova. O verbo chegar, 210 milhões de brasileiros, entre oficiais, documentados, registrados e aqueles que estão ilegais, escondidos, né, em passo de se tornar brasileiro. Essa mistura bonita, né? 220 milhões de brasileiros. Tem gente que tem o pé
no país do lado, um pé no Brasil, todo mundo usa chegar em. Cheguei na escola, cheguei em casa, né? Cheguei na praça. Quem chega, chega em. É assim que está impregnado na nossa memória. É assim que uma população inteira fala. E aí entra uma coisa que nos assusta demais, gente. O que é essa coisa? Uma entidade chamada gramática normativa, gramática que contém, portanto, aquilo que a gente chama de norma culta. Professor, onde está essa norma culta? Ela está na gramática. Essa gramática que não é científica, ela não vai, né, para o mundo, pesquisa o mundo e volta para estudar o mundo. Ao contrário, é o mundo que se adapta a ela. Né? Ela aparece dentro do nosso convívio social como referência do certo e errado, mas de maneira acientífica. É uma tradição que vem através do tempo e nós a acatamos, porque ela tem um prestígio, ela é ensinada em escola, ela é cobrada nas provas, então ela mantém essa sequência. Então, pense nisso, né? Daqui a pouco, 300 milhões de brasileiros, daqui a pouco, vai, se contar todo mundo, dá mais. 300 milhões dizem chegar em, inclusive o professor de português. Mas cai na prova o verbo chegar, e lá na prova você tem que entender que o verbo chegar, o verbo ir, o verbo voltar, não regem a preposição em. O correto é ir a algum lugar, chegar a algum lugar, voltar a algum lugar. Voltei ao curso, voltei à escola com crase. Cheguei ao curso, cheguei à escola com crase. Fui ao curso, fui à escola com crase. Então é nesse momento que você tem que perceber que os verbos chegar, ir, voltar, que tradicionalmente erramos no dia a dia, erramos na visão da gramática normativa, da gramática tradicional, da gramática prescritiva, tá bem? Por isso que a gente tem que pensar assim, professor, o que eu faço? Seja poliglota. Está em casa, está com os amigos, né? Está na rua, está conversando, você vai ter um uso natural. Mas quando você estiver numa situação de formalidade, produzindo um texto, opa, né? Chegamos ao colapso econômico. Ó, escrevendo um texto sobre economia, você não pode colocar chegamos no colapso, chegamos ao colapso, tá bem? Então, na formalidade, professor, tem redação na prova, tá bem? Chegamos ao resultado, Por isso que chegamos à conclusão vai ter crase. Então, em situações de formalidade, numa prova objetiva, por exemplo, você tem que saber que o verbo chegar rege a preposição a, ponto final. Por isso, o funcionário chega à empresa com acento grave, seria a forma correta. A letra B também está errada. Na letra C, nada além de uma análise, né, que você vai ter que ter esse enfrentamento. O colega chamou-lhe a área de relevância. Questão de regência, deixa eu analisar. Quem chama, chama alguém. Eu chamei o aluno, eu chamei o diretor. Quem chama, chama alguém. Então, o colega chamou o. Ou, usando a próclise, né? O colega o chamou. Tá bem? Então, ali o lhe está errado, porque o verbo chamar, no sentido, né, de você invocar alguém, é chamar alguém. Chamei o menino, por isso eu o chamei. Então, o colega ou chamou para terminar a conversa já iniciada. Errada também. Na letra D encontramos a alternativa correta. Na letra D, eis aí a alternativa correta, porque é o verbo visar, com o sentido de almejar, objetivar, e ó, ele exige a preposição a. Então, os períodos de reflexão e preguiça visam ao surgimento. Show de bola. Visam ao surgimento. O verbo visar, nesta acepção, exige a preposição a, ok? E na letra E, já sabendo que ela está errada, o correto seria em que se vive, porque se vive em algum lugar, no mundo em que se vive ou no qual se vive, seriam as formas corretas. Número 4, letra D. O que você vê aí é dois verbos, três, com o verbo visar, três verbos que fazem parte daquela lista, a lista de verbos problemáticos extremamente recorrentes em prova. Temos também o verbo chamar, que você tinha que ativar, se é direto ou indireto,
senão não cabe o lhe. Se for direto, como ele é, não cabe o lhe. E na letra E, o pronome relativo. Então, bacana, né? É uma questão que trouxe o que eu disse para vocês. Ó, pode cair assim, pode cair assado, né? 3 verbos clássicos. O verbo chamar, você tinha que analisar para ver se o lhe era adequado. E na letra E, o pronome relativo que precisa vir preposicionado. Tá bom? Então, na letra C, o colega o chamou. Na letra E, no mundo em que se vive. Legal? Vamos em frente. Opa, eu olho para isso e já chego a uma conclusão. Informar é problema. Assistir é um problema. Chegar é um problema. Custar é outro problema. O verbo reivindicar, você vai ter que apelar para os conhecimentos próprios, aquilo que você vai acumulando por ser usuário da língua portuguesa. Então vejam a letra D de dado, D de dado. Neste momento, todos reivindicam por tranquilidade de vida. Leva o verbo reivindicar para dentro. Leva. Então, nós reivindicamos. Reivindicamos melhorias, professor. Nós reivindicamos melhores salários. Quem reivindica, reivindica algo. O verbo transita sem exigir preposição. Então, reivindicar é o VTD. Então, ali todos reivindicam tranquilidade. Não há necessidade da preposição. Tá bem? Vejam como eu não... o senhor devia ter estudado. Não, eu devia ter, né, a consciência de como lidar com a letra D, com o verbo reivindicar. Já na letra C, acabamos de falar do verbo chegar. Olha ele de novo aí, né? Então, chegou ao seu limite. Na letra D, na letra B de bola, perdão, vamos ver o sentido do verbo assistir. Assistir a derrota daqueles que não acreditaram na oportunidade. Professor, a pessoa está sendo espectador do pessoal que não entrou na hora que tem que entrar. Né? Passou a onda, o cara não foi, não pegou jacaré. Assistir a derrota daqueles que não acreditaram na oportunidade. Via. É o sentido de ser espectador. Determinamos o sentido. Segundo passo, quando o verbo assistir tem o sentido de ver, o verbo assistir, não tem nada a ver com o verbo ver, o verbo assistir rege a preposição a. Então a letra B, para estar correta, tem que ser assistia a derrota com crase, tá bem? E aí ficamos com as duas problemáticas, com o verbo informar e com o verbo custar. 2 problemas, viu, gente? 2 problemas. Por que 2 problemas, professor? O verbo informar, mais cedo ou mais tarde, pelo acúmulo teórico, você absorve ele também. Eu coloco o verbo informar no grupo do verbo avisar. É como se o verbo avisar fosse em mim uma referência, e daí eu vou colocando verbos que têm o mesmo problema. Como o verbo informar, certificar, cientificar, proibir, impedir, e verbos que você vai conseguir anexar aí logo logo, se ficar atento a isso. Esses verbos, sem alteração de sentido, eles têm 2 regências corretas. O verbo informar tem a regência 1. Quem informa, informa algo a alguém. Essa regência é tão recorrente que eu diria é uma das regências padrão do português. Aquela regência em dizer que está de forma muito comum, né, no dia a dia, nas nossas habilidades. Quem dá algo a alguém. Quem manda, manda algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Então, quem avisa algo a alguém. Quem informa, informa algo a alguém. Essa é a regência 1, regência bastante íntima da nossa vida. Tá legal? O problema é que há a regência 2. Informar alguém de algo ou sobre algo. Aí depende da clareza da construção. Você pode articular essa preposição, em vez do de, colocar sobre. Até a gramática que fala, quiser usar acerca de com acerca junto, pode usar. Então, informamos alguém de algo, sobre algo, acerca de algo, a respeito de algo, não tem problema. Mas o de, vamos ficar com o de que é pequenininho, né? Aqui nós temos a regência em que a pessoa é direta, o objeto é direto, informar alguém. Informei o aluno, informei-o. Só que informei alguém de algo, de alguma coisa. Informei o aluno do atraso na prova. Diferente da primeira regência, em que você diz, informei o atraso ao aluno.
Na regência 2 informei o aluno do atraso. Ah, eu já fiquei confuso. Por isso que cai na prova. Você tem que estabilizar isso na memória, primeiro no plano da projeção mental, no abstrato. Informar algo a alguém, o algo vai ser o objeto direto, o alguém o objeto indireto, e na segunda regência, informar alguém, o alguém vai ser o objeto direto, e informar alguém de algo. Perceba que nós vamos ter o pronome na brincadeira. Vamos pensar nas trocas envolvendo a pessoa. Na frase 1 informei-lhe o atraso. Informei-lhe, representando o objeto indireto, o atraso, o objeto direto. Informei-lhe o atraso. Na frase 2 informei-o do atraso. Informei-o do atraso. Na regência 2 é informar alguém. Por isso que fica informei-o. E a coisa informada é o objeto indireto. Informei-o do atraso. Legal? Informar algo, alguém, informar alguém de algo. Ok? Duas regências, não haverá alteração de sentido, mas não pode cruzar. Não pode pegar um pedaço da regência 1 e grudar na regência 2. Não pode, por exemplo, usar dois objetos indiretos. Informei-lhe dos problemas. Aí o lhe é objeto indireto, dos problemas também objeto indireto. Se nós estivéssemos estudando português na Alemanha, todo mundo entenderia? Não pode misturar. Agora, falar isso aqui no Brasil, nos trópicos, nesse calor que a gente está vivendo, né? As coisas se deformam e se reformam automaticamente, né? Os seres humanos aqui derretem e se reconstroem. É assim que a gente vive, na base da fusão. E como sempre é uma fusão coletiva, é uma grande confusão. Né? Ah, professor, o que a gente pode exportar para o mundo como o melhor produto brasileiro? Confusão. O que melhor sabemos fazer é misturar, fazer fusão. E aí você pega a regência 1, regência 2, né? Visão gramatical, cada um no seu lugar, tudo legal. O que o brasileiro faz? Ah, eu informei ao aluno do atraso nas notas. Informei ao aluno do atraso? Não, aí é muito objeto indireto. Tem que ser a regência 1, informei o atraso ao aluno, ou a regência 2, informei o aluno do atraso. Coordenação motora, tá bem? Então, por isso, atenção para a letra A. Informei-a. Então, significa que eu informei alguém. Ali está o objeto direto, pressupõe que a oração que se abre vai ser a parte do objeto indireto. Na letra A, o correto é informei-a de que o período turbulento havia terminado. Informei-a de algo, de alguma coisa, não importa que você está abrindo aí uma oração, informei-a de que o período turbulento havia terminado, seria a forma correta. Então a letra A está errada, é informei-a de que, ok? Ou, professor, e se nós trocássemos o pronome? Ok, daí ficaria informei-lhe que. Informei-lhe que. Aí nós poderíamos trocar o pronome e a frase ficaria correta. Porque vejam que esse que, né, ele representa ali um dos complementos do informar. Então, usar ou não preposição depende do tipo de pronome. Se eu já usei o objeto direto ali no A, o de vai lá para o que. Informei-a de que, e daí segue a frase. É só encaixe. Não precisa se preocupar com o que vem depois do que. O problema é o encaixe. Informei-a de que. Professor, se eu mexer no pronome, daí você muda de regência. Informei-lhe que. Objeto indireto é o lhe, agora o que representa o objeto direto, abrindo ali o objeto direto. Então a letra A também está errada, porque ela traz, né, a falta da preposição de antes do que. Informei-a de que. A letra correta só pode ser, então, né? Vamos excluindo, chegamos à letra E. A constatação de que aquilo era verdadeiro custou dias difíceis a alguém. É o objeto indireto, é a hora e a vez do lhe. Custou dias difíceis ao homem. Por isso que custou-lhe, está 100% correto. O verbo custar é VTI, rege a preposição a, custou
ao homem, portanto, custou-lhe dias difíceis. Letra E, perfeita, corretíssima, né? Então notem, de novo, verbos clássicos, informar, assistir, chegar, e o custar com o pronome pessoal. Você tem que entender que esse lhe representa ali o objeto indireto, e para o verbo custar, com o sentido de ser difícil, né, ser custoso fazer algo, o verbo custar é VTI, custou a alguém. Por isso que o lhe ali, perfeitíssimo. Vamos ao número 6. A número 6, de cabo a rabo, pronome relativo. Mas vejam que momento, né, ilustrativo para nós. Porque aumentou a dificuldade? Claro que aumenta, mas a dinâmica é a mesma. Os livros que mais gosto são os policiais. Então o correto aqui é os livros de que mais gosto. Eu mais gosto de algo, de alguma coisa. Então ali no lugar do que, poderia ser de que ou dos quais. Os livros de que mais gosto ou os livros dos quais mais gosto, ok? Na letra B, mesma coisa, gente. A mesma coisa, porque nós precisamos de algo, de alguma coisa. Então, o documento de que precisamos ou o documento do qual precisamos. Letra A, letra B, a mesma regência. Preposição de, que gostar exige, que precisar também exige. Vamos à letra C. O colega que eu emprestei o livro, quem empresta o livro ao colega. Então vejam, ó, não posso confundir. Eu tenho a oração de fora que se faz. O colega foi João. Essa é a oração de fora. O colega é o sujeito do foi, João ali, né? O colega foi João, é um predicativo. Ok? Notem que essa é a oração de fora. Essa agora é a oração de dentro e é com ela que nós vamos analisar. O sujeito é o eu. Eu emprestei. E o que retoma colega? Então tem o colega, que é o sujeito de oração, da oração de fora, e tem o que está introduzindo a oração 2 e significa que ou qual o colega. Então existe o colega da oração 1 e existe o colega que está dentro do que é o colega da oração 2. E ali está escrito, ó, eu emprestei o livro ao colega. Por isso que aqui nós teríamos que colocar a preposição a para a frase ficar correta. O colega a quem emprestei, o documento de que precisamos, os livros de que mais gosto. Sacaram? Também poderia usar, né? Dos quais, do qual, ao qual emprestei o livro, ok? Vejam como há uma sintaxe. Ah, professor, tem que estudar o verbo gostar? Não, você tinha que sentir que a sintaxe está aí. Quem gostou, gostou de algo. Quem precisou, precisou de algo. Quem emprestou, emprestou o livro a alguém. A sintaxe nós estamos dominando. O problema é o preposicionamento no pronome relativo. Tá legal? O apartamento me foi dado por meu pai. Como assim, professor? Eu emendei o começo e o fim da oração número 1. O apartamento me foi dado por meu pai. Show de bola. A oração de dentro é composta de duas palavras, que moro. Só que tem oculto o eu moro, e quem mora, mora em algum lugar. Em algum lugar. Então, apartamento em que moro, seria, portanto, a construção correta, ou no qual moro, também caberia. Tá bem? E na letra E, é óbvio, só pode ser ela a correta. O amigo com quem me encontrei. Porque quem se encontrou com alguém. O amigo com quem me encontrei. Olhem que interessante essa aí, né? Ali caberia, olhem bem, caberia. O amigo com quem me encontrei, correto. O amigo com o qual me encontrei, correto. E poderia ser o pronome relativo que. O amigo com que me encontrei ontem foi Luiz. Então é bacana a gente perceber que 3 formas estariam corretas, plenamente corretas, e esse momento mostra, gente, que quando escrevemos você opta pela mais expressiva, mais comunicativa. Às vezes a pessoa diz, porque eu gosto, professor. Tá bom, tá bom. Na prova, não é essa mentalidade de praticidade,
de estética. Ah, porque eu gosto assim. Não é gosto. Lá na prova eu tenho que olhar e dizer, a letra E está correta. Aqui nós estamos aproveitando para dizer, ó, além de com quem, poderia ser com que e com ou qual. O amigo com quem me encontrei, o amigo com o qual me encontrei, o amigo com quem me encontrei. Todas as formas corretas e por isso, número 6, letra E. Qual a chance disso cair na prova? 100%, né, gente? Às vezes mais complexa, às vezes menos complexa, mas é impossível prova de português que não venha com esse conjunto, não é mesmo? Vamos ao número 7. Um dos aspectos fundamentais da regência é o uso adequado da preposição. A preposição destacada está empregada de acordo com a norma padrão em, notando que a banca no dia da prova destacou a preposição. Então o foco fica mais simples. De novo o verbo informar. De novo. E aí ocorre a duplicidade. Então veja na letra B, já que nós comentamos agora há pouco o verbo informar, olha lá, informei-lhe. O lhe é o objeto indireto. E quando se coloca ali no que, o de, também ali se forma a representação do objeto indireto. E aí há o erro. Não posso usar dois objetos indiretos. Então pode ser, né? Informei-o de que, porque quem informa alguém de alguma coisa, ou informei-lhe que. Mantenho-lhe, tiro de. Indireto, direto. Ou mantenho de e mudo-lhe para o o. Informei-o de que. Regência 1, regência 2. Ah, professor, isso não é fácil para mim. Então, você tem que realmente fazer uma pesquisa para entender primeiro a parte conceitual. Quem informa algo a alguém, regência 1, ou informa alguém de algo, regência 2. E a partir daí entender que os pronomes estão representando funções. Se ali está o lhe, representa o objeto indireto. Se ali colocasse o, representaria o objeto direto. E a partir dessas escolhas pronominais, há consequências na sequência da construção. Quando eu já me comprometi dizendo informei-lhe, é igual casamento, meu filho. Você já colocou o lhe ali, agora coloca a aliança e segue o jogo. Você já usou a parte indireta. Resta, portanto, o objeto direto e por isso que o de teria que sair. Ah, professor, vamos mexer no pronome. Troca para o. Quando você mexeu no pronome, você alterou para objeto direto. E daí, o termo subsequente vai funcionar com a preposição. Informei-o de algo. Olha que bacana essa coordenação motora que tem que existir entre ter um objeto direto e ter um objeto indireto no verbo informar. A B está errada por quê? Há dois objetos indiretos. Um representado pelo lhe e o outro na forma de uma oração que se abre ali no de que. Tá legal? Show de bola. Na letra C, o clássico verbo implicar. Na letra D, o clássico verbo perdoar. E, acreditem, uma nova visita na letra E. Olha que bacana, né? Quero chegar em casa, o verbo chegar não rege a preposição em, rege a preposição a. Quero chegar a casa o quanto antes. É estranho, soa mal, parece errado, mas na prova seria a forma correta. Chegar a casa só com a preposição, né, como está ali, sem a crase. Chegar a casa sem crase. Vejam na letra D o verbo perdoar, que significa perdoar a todos os vilões. O verbo perdoar vai para dentro e diga, ó, quem perdoa, perdoa algo, os erros, a dívida. Quem perdoa, perdoa algo. Né? Perdoei o que você falou, perdoei suas palavras, né? Perdoei a sua fofoca. Mas quem perdoa, perdoa algo a alguém. E esse a, então, perfeitíssimo, porque representa o objeto indireto. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. Olha o alguém aí, ó. A todos os vilões dos romances. Tá bem? Então a letra D de dado, se você está atrás da alternativa correta, é exatamente ela, a letra D. O verbo perdoar para introduzir o destinatário do perdão é com o pronome lhe
que aparece. Né? Tanto que ficaria ali, perdoa-lhe, perdoa-lhes, perdão, que são todos os vilões, né? Perdoa-lhes, ok? Então a letra E de escola é chegar a casa, letra D corretíssima, na letra C, implicar com o sentido de gerar, acarretar, não exige preposição, se implica, implica algo, então correto ali, ó, ler textos literários implica formar cidadãos. Saque a preposição E, tire a preposição E. Então, informar, implicar, perdoar, chegar, é o grupo que eu digo para vocês de 10, 15 verbos com alta frequência em prova, como vocês estão percebendo. Na letra A, não. Na letra A, era aquilo que você precisaria ativar a nossa experiência de usuários da língua portuguesa. Ah, professor, onde que eu vou estudar o verbo descuidar-se? Não. Aí você tinha que só quem se descuida de algo, se descuida de alguma coisa. Então a letra A, para ficar correta, não é bom descuidar-se da leitura. Quem se descuida de algo, de alguma coisa. Quando o aluno fala assim, professor, mas o que é regência? A regência pode ter 1 milhão de teoria, 1 milhão de explicações que cada um dê, mas o lance da regência, vocês estão vendo? É exigir ou não exigir preposição. E se exigir preposição, qual delas é? Esse é o ponto mais essencial da regência. Aquele verbo, pô, professor, exige ou não exige preposição? Essa é a parte prática. Por que cai na prova esses verbos que eu falo? Ah, gente, esses verbos são os verbos clássicos. Está em toda a prova, né? Esses 10 que... Porque o que está aqui não está lá na gramática. Você guarda o erro na memória. Então você vai para a prova e tudo que você lê, você fala, mas tá legal, tá bonito, porque é o que está aqui dentro de nós. Chegou na escola, implica em pena, né? É tudo que a gente erra, que está tudo aqui guardado com desvio, você vai na prova e fala, não, tudo legal, professor. E na realidade é o contrário. Aí que eu preciso, né, observar o uso desses verbos, ter um material didático, entender quais são esses 10, 15 verbos e, né, controlar a nossa memória, porque a nossa memória lê isso aparentemente como correto. Tá bem? Eu classifico esses desvios que o brasileiro comete em 3. O primeiro é o grupo da fome. O grupo da fome é aquele em que o brasileiro come a preposição. O brasileiro, em vez de dizer assistir ao jogo, nós comemos a preposição a e dizemos assistir o jogo. Né? O verbo obedecer, na norma culta, sempre exige a preposição a. O que o brasileiro faz? Uau! Come. Né? O brasileiro come de tudo, não vai comer uma preposição? Come. E usamos, então, obedeci o regulamento. Quando o correto é obedecer ao regulamento. Então você constitui ali o grupo da fome. Verbos que o brasileiro come a preposição. Legal. Segundo grupo é o grupo da fartura. Se um está com fome e come de tudo, o outro sobra. Ou seja, o verbo não exige preposição e o brasileiro usa. Talvez um dos mais importantes é o verbo implicar, que acabamos de analisar, implicar com o sentido de gerar, acarretar, né? Em que ele é VTD, mas a gente coloca, é a fartura, está sobrando, a gente coloca ali a preposição que o verbo não exige. Né? Então todo mundo diz, isso implica em pena, está errado. Isso implica pena, ok? O verbo namorar é a mesma coisa. O brasileiro fala, tá namorando com fulano, tá namorando com cicrano. O namorar, que é a melhor fase da vida, gente. A partir do momento que você começa a solidificar a caminhada até o matrimônio, tudo vai mudando. Noivado, pá, algemas no dedo. Casamento, precisa testemunha. Você acha que é coisa boa? Só tem testemunha. Assina, faz acordos. Cadê o amor? Né? Então, o namorar é a fase maravilhosa, tudo livre. Trânsito direto, né? Sem aliança, sem assinaturas, sem testemunhas. Namorar é direto. Olha que delícia, né? Então, quem namora, namora alguém. Ele namora fulana e não com. Esse com é a fartura. Então, ocorre a fome, ocorre a fartura e o troca-troca. Troca-troca também ocorre
Eu não sei se você conhece a brincadeira de troca-troca. Eu conheço, eu vim a conhecer quando adulto e por meio da literatura. Lendo, né? Falei, ah, que legal, porque isso é da infância, né? Da infância. Não se dá de forma plena na fase adulta, né? Eu conheci, mas lendo, né? Ah, troca-troca, tal, não sabia, tal. E é bacana você perceber que é uma brincadeira infantil como tantas outras, né? Veja como a duplicação é muito comum. Corre-corre, pula-pula, pega-pega, né? Tinha o troca-troca, alguns fizeram, né? Alguns fizeram. Então, o terceiro grupo é o grupo do troca-troca. O brasileiro até coloca a preposição, mas não a correta. Chegar, ir e voltar são exemplos clássicos nessa hora, né? Quem chega, chega em. Ó, o troca-troca aí, ó. Chega a, exige a preposição a e não a preposição em. Fome, fartura e troca. São os três pecados que o brasileiro comete na regência. Você tem que fazer, então, administrar a crise, emparelhar tudo isso, vigiar esses 10, 15 verbos que vocês estão vendo aqui. Grande quantidade na prova. Grande, né? Vamos à seguinte, vamos ao número 8. A frase em que o verbo apresenta a mesma predicação que o verbo ocorrer, aí a coisa pega, gente. Aí é análise sintática pura, não é um verbo em si, mas é a sua capacidade de análise. O verbo ocorrer na frase, isso ocorre porque, por causa de, né? Isso ocorre porque o algoritmo pode executar essas tarefas. O porquê o algoritmo pode, é a oração causal, tá bem? Então você está olhando duas palavras. Isso ocorre. Como se classifica esse verbo? Ah, o isso é o sujeito e o verbo ocorrer é verbo intransitivo. Isso ocorre no Brasil. Sujeito, isso, ocorre verbo intransitivo no Brasil, adjunto adverbial de lugar. Isso ocorre sempre. Sujeito, VI, verbo intransitivo, adjunto adverbial de tempo. Olha que loucura, hein, gente? Você está atrás, então, de um verbo intransitivo. E ele se apresenta na letra A. Olhem na letra A. Ó. Um novo consciente é o sujeito, entra em cena. Em cena, adjunto adverbial. Então, um novo consciente entra, verbo intransitivo. Tá bem? Se eu falo assim, ó, o aluno entra na escola, opa, sujeito, VI, adjunto adverbial. Por isso que a letra A é a alternativa correta. Na letra B, esse consciente envolve características, envolve EVTD. Na letra C, a tecnologia mudou a forma, mudou EVTD. Na letra D, você é um contador, esse liga uma qualidade que é dada ao sujeito, verbo de ligação. E na letra E, seu QI o ajuda nas provas. Nas provas é adjunto adverbial, mas aquele o que está quietinho ali embaixo, você está vendo o? Seu QI ajuda o. Esse o é objeto direto. Né? Ajuda o aluno, ajuda o ser humano, ajuda uma pessoa. Ajudar ali é VTD. Tá legal? Então nós temos verbos transitivos diretos, verbo de ligação, verbo intransitivo só na letra A. Só na letra A. Por fim, o plano foi divulgado pela prefeitura e concentrou, o plano sujeito oculto, concentrou diferentes projetos. Concentrar é um verbo transitivo direto, diferentes projetos, objeto direto. O verbo concentrar apresenta a mesma regência do verbo destacado em, letra A, cenário atual, sujeito, mostra algo, mostra um cenário diferente. Tá aí, gente. A letra A, PABUFT já é a que trouxe VTD. Concentrar projetos, mostrar um cenário. São verbos que regem sem exigir preposição. Na letra B de bola, parabéns, ali está um verbo de ligação. Os bairros parecem um cartão postal. Ser, estar, ficar, tornar-se, parecer. O verbo parecer neste uso é um verbo de ligação. Ele parece doido. Ele parece alucinado. Verbo de ligação. Tá bem? Na letra D, agora os comerciantes confiam,
Se confiam, confiam em alguma coisa. No caso, confiam nesse bairro, no pronome esse. Não deixe de ver a preposição em que confiar exige. Por isso, verbo transitivo indireto. Então, repito, letra B de bola, verbo de ligação. Letra C, verbo transitivo indireto. Nesse bairro tem a preposição em. Na letra D, bacana, hein, gente? Olha a letra D, ó. Nas lojas para turistas, adjunto adverbial, anéis e pulseiras, sujeito, sobressai. Verbo intransitivo. Nesta competição, os mais inteligentes sobressaem. É isso aí. Sobressair é um verbo intransitivo. Olhem que diversidade, gente. Verbo de ligação, verbo transitivo indireto. Na letra D de dado, verbo intransitivo. E na letra E, talvez o mais popular, aquele que garanto a maioria da conta, né? A zona portuária necessitava de algo, necessitava de alguma coisa. Ali temos o verbo necessitar, que rege a preposição de. E por isso, não tenha dúvida, a letra A, muito líquida e certa, é a alternativa correta. Esta modalidade de questão, eu não tenho dúvida. Ela é muito parecida com o que cai na banca Fundação Carlos Chagas. E o contato com o aluno sempre nos diz que esse tipo de questão puramente teórica faz, né, os meninos chorarem de tristeza, porque é a mais exigente. Então, o que a gente percebeu dentro das questões que nós resolvemos? Há um conjunto muito legal, em que, primeiro, verbos clássicos, né? Assistir, aspirar, obedecer, pagar, perdoar, o grupo do avisar, né? Então você tem uma coleção de verbos de 10 a 15 que tem que estar na ponta do cérebro, reformando aquilo que intuitivamente erramos, né? Vigiando esse erro intuitivo. Todo mundo diz, paguei o homem. O correto é paguei ao homem. Porque quem paga, paga algo a alguém. Vai lá hoje e paga o homem. Parece até inglês, né? Paga o homem. Que paga o homem é pague ao homem. A preposição a obrigatória aí. Então, há um primeiro grupo, que é você administrar, né, a questão dos verbos clássicos de regência. Clássicos porque o que está aqui é diferente do que está lá, e fim de papo. O que está aqui na nossa memória e o que está na gramática não falam a mesma língua. Então você precisa se adaptar ao que rege a gramática. E a fome, fartura e troca ajuda a entender os 3 momentos distintos das falhas que cometemos. Comemos, a preposição, usamos a preposição e o verbo não exige, ou a trocamos. Colocamos uma preposição, mas não a correta. Né? O verbo entregar é outro exemplo. O verbo entregar tem qual regência? Entregar algo a alguém. Entreguei o pacote ao diretor. Entregar algo a alguém. Quando você vai dar ideia locativa, ó que bonito, né? A ideia de lugar se introduz com a preposição em. Entregar algo a alguém em algum lugar. Por isso que o correto é entregamos em domicílio. O que você entrega, a quem você entrega, é a regência. Mas quando você vai introduzir o lugar, é o trivial, entregar em algum lugar. Então, entregamos em domicílio. Por aí você vê, entregamos a domicílio, preposição a errada, e ainda coloca o acento grave. Né? A pessoa realmente enfia o pé na jaca e sai por aí espalhando. Né? Então, entregamos em domicílio, porque quem entrega, entrega algo a alguém em algum lugar. Legal, né? É a questão da troca. Usa-se a preposição, mas não a correta. Daí vimos também que os pronomes pessoais le e o disputam espaço. Apareceram ali, eu tenho que distinguir qual a função do o, qual a função do lhe. E aí tem a ver com a transitoriedade. O o é o direto e o lhe é o indireto, exigido, né, nos verbos que pedem preposição a. Né? Então é mandar algo a alguém, mandei-lhe. É ali que cabe o lhe, porque é o objeto indireto introduzido pela preposição a.
ok? Outro fator importante, pronome relativo, abundantemente na prova, tá bem? Não tivemos muitos casos de crase. Mas quando você está com esse movimento de regência, você vai sentir um cheiro. Não é assim, né? Você vai sentir um cheiro de crase, igual o cheiro de padaria. Crase não é fedida, né? Se eu fiz assim, fiz o gesto errado, né? Mas é o cheiro, igual entrar numa padaria. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de entrar numa padaria depois de um evento na madrugada, né? 4, 5 horas da manhã, hora que dá aquela fome. Eu tinha um amigo que tinha porta aberta numa padaria, a gente ia comer pão com margarina, o pão saindo quente do forno, 4, 5 horas da manhã. Era o melhor pão do mundo, né? Sensacional. Então, é nesse momento que você tem que imaginar que quando se lida com a regência, a crase está ali, olhando para você, você olhando para ela vai aparecer, ela vai aparecer. Então vimos verbos clássicos, pronome lhe, pronome o, pronome relativo, e nessas duas finais, o que você viu? Regência, transitoriedade, classificação dos verbos, teoria pura. Por isso que o treino vai demonstrando para nós o imaginário da banca na hora de produzir a questão de regência. A gente começa a perceber certos movimentos que vão criando limites. Ah, professor, caiu questão de regência, mas caiu como? E aí nosso mapeamento já traz certa antecipação aos atos da banca, tá bem? Então, regência é outro capítulo na caminhada de vocês que precisa ter muito zelo, muita aprendizagem, porque a regência em si já produz a questão, mas ela sempre se expande. Ela está no pronome relativo, no pronome pessoal, está na crase, está na voz passiva, está lá na concordância indiretamente. A regência, então, eu chamo de capítulo provedor. É tão importante que ela abastece várias lições da língua portuguesa. Tá bom? Valeu pela companhia, um ótimo abraço. Em breve estaremos juntos em nova aula de língua portuguesa. Até lá!